Gente, muito prazer, o meu nome é Eduardo Rocha e a gente vai começar o nosso segundo episódio do podcast Pode Ficar. Aqui no Instituto Gerando Líderes, a gente iniciou esse projeto juntamente com todo o suporte deles, com o suporte do Sanger, com o suporte do Michael, e eu tô aqui com o Javier, o nosso convidado do dia, e com o meu apresentador também, e meu amigo, Eduardo. Se apresenta pra gente, por favor. Muito obrigado, gente. Meu nome é Eduardo. Vamos estar apresentando hoje o Javier, juntamente com o Eduardo aí, meu amigo, aqui. E vamos lá contar um pouco da história do Javier e a mente dele, o que ele passa e a experiência que ele tem, né? Javier, conta um pouco pra gente, quem é você? Então, Eduardo, eu vou falar desde. Acho que a história que mais me define é a história da minha origem, como eu cheguei aqui, como eu consegui traçar minhas motivações. Eu venho da Venezuela, de uma cidade chamada Bolívar, e quando eu resolvi sair do país, eu estava com 18 anos, meu pai já estava aqui no país, no Brasil, no caso, ele só estendeu a invitação, o convite. E tinha essa situação de crise lá em Venezuela. Não tinha muita comida, não tinha recurso, às vezes não tinha nem para a gente arrumar um gás para cozinhar. Então já ficava bem difícil, complicada a situação. O trabalho era muito precário, não tinha aquelas oportunidades em Venezuela. Ou a gente fala que não tem, né? Mas quando tem crise é quando mais oportunidade tem. Só que não tinha como aproveitar aquilo. Então a gente resolveu sair. Vim junto, foi uma jornada junto com minha mãe e minha irmã e uma tia e uma prima. Foi uma jornada muito longa, de um mês mais ou menos só para sair, mas a gente conseguiu. E toda vez que a gente pensava em desistir, eu já estava focado que eu tinha que chegar aqui porque alguma coisa ia mudar. Se eu voltasse atrás, tudo aquilo que eu tinha passado, todo aquele dia, toda aquela semana, todo aquele mês, à medida que ia passando o tempo, ia ser em vão. E uma coisa que eu nunca gostei foi de perder o tempo, nunca desperdiçar meus esforços. Então eu sempre ia motivando a galera junto pra gente conseguir chegar em Brasil. Eu falei, não, a gente vai chegar porque a gente não fez tudo esse percorrido até agora em vão. E, cara, é muito legal também você definir justamente isso. Você deixou bem claro aonde você queria chegar. E você, na verdade, estava buscando por mudanças. E às vezes, Eduardo, a gente procura também por essas mudanças. E é muito difícil a gente tomar consciência de que a gente precisa mudar. E, cara, quais foram as oportunidades que você justamente teve para mudar, Eduardo? Cara, a oportunidade que eu tive pra mudar foi quando eu quis acordar e ver o meu futuro. Saber que meus sonhos de criança e mudança da minha família poderiam estar futuramente no meu peito, na minha responsabilidade. Eu poder mudar a vida das pessoas. E essa é a parte, o momento que você deseja mudar. Você fazer uma diferença, você servir para alguém. Então, essa foi a diferença. E eu tenho uma pergunta para você, Javier. Como toda criança sonha, qual que eram os seus sonhos quando você era criança? Então, Eduardo, realmente, se eu te falar, meu sonho era por conexão, por entender as pessoas e que as pessoas me entendessem. Eu, quando era criança, eu passava por essas situações e que às vezes meu pai não estava em casa. Então eu queria ser ouvido, eu queria conectar com alguém, eu queria entender as pessoas, eu queria me comunicar. Só que não tinha como fazer isso porque eu tinha essa dificuldade, que eu era meio tímido, meio quieto, meio no meu canto. Então as outras crianças meio que não se juntavam, meio não tinham as mesmas ideias. E o meu sonho era me conectar, tanto que eu me interessei pela área psicológica, né? Show. Comecei a assistir séries que tinham relação àquilo. Comecei. O meu entorno começou a virar em torno da psicologia e da música, porque meu pai é músico também, Música, cara, que né? massa. E a música eu percebi, eu adquiri como uma linguagem universal, que todo mundo, todos os corações conseguem se entender através da música. E essa foi uma das minhas soluções. Na medida que eu fui crescendo, eu fui me interessando por outras áreas. Eu me interessei por informática. Eu falei, oh, talvez isso aqui é o que eu quero.
Mas quando eu cheguei em Brasil, eu percebi que só as conexões, só me conectar com pessoas era o que ia permitir eu me comunicar. E foi por isso que eu depois teve essa oportunidade na área da barbearia. Eu fui lá, comecei a conhecer muitas pessoas, conectar com o público e eu falei, isso aqui que eu quero. Caramba, e esse negócio também de você pegar e se sentir diferente das outras crianças é algo que é muito bacana. Algo que a gente enfrenta no dia a dia. Algo que às vezes a galera daqui do Portal dos Negócios, que cedeu esse espaço pra gente, e da galera da Lagir também, que trabalha com contabilidade, eles às vezes até enfrentaram. E quando a gente opta por fazer diferente, muitas vezes a gente é olhado estranho, a gente é visto como gente que é esquisito. Poxa, o que esse moleque tá querendo falar de empreendedorismo com 18 anos? Poxa, por que ele não passa no vestibular, não vai fazer um concurso público, ou entra ali no emprego estável, vai ganhar ali seus 3, 4 mil reais, mas não, ele tá falando que quer andar de carro importado, ganhar 10 mil? Por quê? Por que ele tá usando uma corrente, um relógio, algo bacana? E cara, como que foi às vezes também você pegar e entender todas essas coisas, saber? Em um lugar que as pessoas tinham uma mentalidade diferente que a sua, e você vir pro Brasil, que querendo ou não, tem costumes e tradições diferentes, assim, de tudo praticamente. É basicamente um novo mundo, Eduardo, né? Mas, tipo assim, eu realmente já me sentia como que o ambiente que eu estava não era para mim, desde criança. Senti alguma coisa falta aqui. Alguma coisa eu estou fazendo diferente, alguma coisa é errado. Depois de um tempo, na minha adolescência, eu resolvi por que é errado ser diferente? Se a maioria faz coisas que não somam para a vida deles, então ser diferente talvez seja algo bom. Eu resolvi não. Para mim, aí é que eu vi aquela frase na internet que falava, ser ser diferente é aparecer, ser igual aos outros é sumir, ou uma coisa assim. Caramba, que interessante, cara. E quantas vezes você, Eduardo, você desapareceu pra poder se encaixar nos padrões dos outros? Cara, milhares. Eu não tenho nem como contar quantas vezes eu deixei de ser eu pra fazer bonito pras pessoas. Tipo, fazer a vontade dos meus pais, fazer a vontade dos meus avós, dos meus amigos. Parei de acreditar em sonhos que eu já tive e que talvez hoje em dia, se eu tivesse continuado, eu estaria num lugar totalmente diferente. Então, essa mudança de você que não... Você acaba deixando de ser você, acaba com você, acaba com a mente. Então, tipo assim, diversas vezes eu deixei de ser eu mesmo. E, tipo assim, lembrei de agora que eu já tentei ser barbeiro. Tocando no assunto, eu tentei ser barbeiro e, nossa, meu primeiro corte foi péssimo. Meu primeiro corte foi péssimo. Eu queria saber o seu primeiro corte, velho. Seu primeiro Meu corte, a hora que você primeiro, pegou na maquininha. oh, meu primeiro corte foi um corte simples, um corte só na máquina. Eu raspei a cabeça do meu avô, pronto. Mas esse foi meu primeiro contato com uma máquina de corte. Além de a pessoa cortar em mim, que é diferente já. Mas, tipo assim, desde criança também, das minhas paixões, um dos meus passatempos é aprender coisas novas. E uma coisa que eu entendi desde criança é que errar faz parte do processo. Você nunca vai ser perfeito de primeira. Até você vai achar alguma coisa que talvez você faça bem de primeira. Mas nem tudo. Nem tudo. Então, e na época, cara, você vai cortar o cabelo, você fica com aquela pressão, né? Você pega a maquininha, ela já tá tremendo. Aí você começa a tremer mais ainda, porque ela já treme. E, tipo assim, o primeiro corte é o andamento, é onde você se conecta. O corte de cabelo é uma conexão absurda com o cliente, com a pessoa. Ou seja, você já gosta de conexão e você cortando o cabelo, você sente a magia da conexão. Porque Sim, você tá sim. transformando uma vida. Você tá mexendo com a autoestima da pessoa, a imagem. E quando você, Isso. e quando você fala justamente sobre errar faz parte de começar, eu acho que é muito importante a gente dar ênfase nisso, porque ninguém começa sabendo. E é muito comum a gente ver os jovens que se destacam falando que a gente precisa ser excepcional e não dormir, rodar uma noite inteira assim, em claro, para poder trabalhar. Só que isso é importante deixar, assim,
destacado que tem um prazo de validade. Puxa, eu vou fazer determinada coisa durante uma semana porque eu quero chegar no objetivo. E eu sei que você, Javier, já teve que trabalhar muitas vezes de madrugada, mas com prazo de validade determinado para isso acabar. E você tá dentro da barbearia que você tá hoje. E como que foi você começar no ramo da barbearia e ainda ter que conciliar com o trabalho, meu irmão? Cara, foi desafiador. Teve que me mentalizar por muito tempo antes de fazer isso. Organizar bem o que é a gestão do tempo, definir os horários que eu descansaria e os horários que eu trabalharia e como que eu aproveitaria esses intervalos para continuar descansando, porque o corpo não é de ferro, a gente continua sendo humano, mas tem um certo limite de tolerância com o que a gente pode trabalhar, né? Foi desafiador. Eu tô nessa correria há um mês e pouco, mas graças a Deus já tô cumprindo o aviso, porque eu já me achei naquele lugar e eu acho que vai ser muito bacana eu continuar lá, investir. E como que você tá fazendo? Você, tipo, trabalhava durante o dia e começava a cortar cabelo durante a noite? Como que funcionava isso, Javier? No início, quando eu comecei a trabalhar naquela empresa, na que eu tô atualmente cumprindo o aviso, eu trabalhava no período da tarde. Então, durante o dia, de manhã, eu cortava cabelo. Ou só cortava o cabelo dos meus familiares, dos meus conhecidos. Aos poucos, os colegas de trabalho começaram a cortar comigo, alguns. Depois, surgiu aquela oportunidade que eu me destaquei lá e eu virei supervisor, virei líder. Caraca. Só que aquela oportunidade era para ir para madrugada. Nossa. E eu analisei desde os pontos de vista e eu falei, isso aqui é um desafio, mas não é impossível. E vai ter até mais tempo para eu ir para a barbearia. Então eu vou. O meu gestor, no caso, ele já desde o começo ele me falou, isso aqui vai ser um desafio, porque a loja que você vai não é fácil. O lugar para onde você vai, ninguém que foi lá deu certo até agora. Então isso aqui é um desafio nível altíssimo para uma pessoa que está sendo líder por primeira vez. Aí sim, cara. Caraca, cara. Mas eu tenho fé que você vai conseguir. Ele me colocou lá, Sim. deu certo por um tempo, a gente conseguiu levantar aquela loja, levantar aqueles pontos críticos do lugar. A loja estava branquinha, a comparação de quando eu cheguei, e estava tendo alguns detalhes com respeito à gestão dentro dessa empresa, que um time não faltava, outro time estava ausente, mas a gente conseguia dar os pulos para começar. E recentemente eu saí dessa loja e fui para outra. Lá ficou outro gestor, tinha algumas coisas que não estavam dando certo e eu fui para outra loja, exatamente para eu poder sair mais rápido também daquele lugar. Minha previsão era de eu sair para fevereiro, mas como teve essa transferência de loja, aí acelerou o processo. Caramba. E qual que é a sua previsão, assim, tá mais clara na sua vida e que você tem mais ansiedade pra poder alcançar, Eduardo? Opa. A previsão mais clara, né? Uhum. Então, a previsão mais clara é... Hoje em dia eu tô ativo nas redes sociais, certo? Que eu creio que é o caminho que, tipo, no futuro, todos vão acabar fazendo, que é você se conectar sem precisar ver a pessoa, ou seja, você pode se conectar com o mundo inteiro sem estar lá. Então, tipo, a prospecção que você pode levar para as pessoas, a influência que você pode ter, ou seja, tipo, na barbearia, você pode mostrar seu corte, você pode se tornar o melhor barbeiro do mundo só ali na rede social. Ou seja, você não precisa ser para ser. Você, com essa influência, você consegue estar lá, entende? Então, essa é a minha meta aí. Conseguir alcançar a minha meta aí de 100 mil seguidores e para continuar firme e vir novos projetos. Certo. E, Como disse um comunicador, às vezes é melhor ou é mais importante parecer ser do que ser, né? Isso! E às vezes também a gente vai plantando, mas é uma plantação em que a colheita, na verdade, ela é super a longo prazo. É importante a gente comentar um pouco sobre, justamente você pegar e entender que as redes sociais, ela abre espaço para você pegar e ser literalmente quem você quiser ser. Então a gente vê desde gente que é muito bacana nas redes sociais
até pessoas que, na verdade, cara, você olha e você fala, não acredito que esse cara tem tanto seguidor. Não faz sentido. Mas todo mundo tem um espaço. E às vezes, realmente, é a melhor forma de ser reconhecido a nível global. Poxa, cara, quantas pessoas, quantos barbeiros você conhece, Javier, que às vezes os caras estão gravando os cortes ali, mostrando e só ficaram famosos, cobrando cortes caros por causa das redes sociais. O próprio, acho que o Simon também, né, que se eu não me engano administra as barbearias, desenvolve ali a página dele e, cara, organiza todas as informações. Hoje você tá atuando nas redes sociais também, Javier? Eu tô começando a desenvolver minhas redes sociais, sim. Postando lá os feedbacks dos clientes, o resultado dos cortes, o rosto de satisfação da pessoa, marcando, fazendo um pouco de network no caso. Mas eu preciso realmente começar a postar alguns outros tipos de vídeos e ter um pouco mais de frequência para aumentar. Porque realmente eu entendo que as redes sociais é uma ferramenta poderosa que a gente tem que aproveitar sim ou sim se a gente quiser conectar e crescer com as pessoas. E qual que você acha que é a principal estratégia que a gente pode utilizar para quem justamente está querendo firmar a marca pessoal e crescer nas redes sociais, Eduardo? A principal estratégia é ser você mesmo. Seja você mesmo, com o seu brand, você vai atingir o seu público certo e você vai firmar com o seu público. Então, você tendo ali sua marca pessoal, as pessoas automaticamente elas vai gostar de você e vai interagir com você. E essas próprias pessoas vão te promover mais ainda. Então, quando você conquista um, você acaba conquistando 10. E, tipo assim, eu queria perguntar também, Javier, quem que você se inspira, né, na área de barbeiro? Na área da barbearia, Isso. é, cara, bem no início, não tinha um norte. Eu iniciei porque tinha um amigo meu que cortava cabelo e ele me chamou. Bem, dá uma oportunidade pra área. Beleza, eu fui lá, ele me treinou e tudo mais. Depois eu conheci um cara chamado Francisco, que ele me deu um treinamento muito mais profundo. Eu sempre vou ficar agradecido com ele. E foi então que eu comecei a admirar o seu Elias. Um barbeiro sensacional de Brasil, muito conhecido. E depois de um tempo, eu defini que seu Elias seria o topo que eu poderia alcançar, ou talvez o que eu quero superar. Depois teve um evento de barbearias que eu consegui assistir, de barbeiros, e naquele lugar eu peguei norte no visagismo, admiração pelo visagismo, e a pessoa que estava ditando aquela aula de visagismo era o Marconi. Marconi. Caramba, cara, que legal. E também é muito bacana pegar e você falar isso, de ser você mesmo, Eduardo. Dentro de cada ramo que a gente vai atuar e vai trabalhar, é importante a gente ser a gente. É importante a gente usar gírias, tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. E até dentro da barbearia, quando você tem uma personalidade, até o seu nome fica conhecido. Não é à toa que o seu Elias a gente conhece como um dos maiores barbeiros do Brasil. Justamente por ele ser grande. Por ele criar uma marca pessoal forte. E, cara, eu imagino como que foi você transicionar justamente da Venezuela pra cá e, querendo ou não, ter que às vezes até mudar um pouco da sua personalidade pra se ajeitar e se adequar aos padrões brasileiros. Teve alguma coisa que até hoje você dá uma estranhada assim, você fala, Javier, como assim? Oh, cara, tem muitas coisas. E se eu for pensar parar para pensar numa específica, seria mais a questão de me abrir, sabe? De comunicar em si, porque, como eu falei no início, eu era uma pessoa muito fechada. Para mim, falar com outra pessoa tinha que ser um assunto muito interessante, ou eu tinha que estar interessado. Aí eu vou para a área da barbearia, onde diretamente eu tenho que iniciar a conversa. Então Nossa. já é uma coisa, mudança de paradigma enorme. Outra coisa é na questão de comida. Porque foi vindo pro Brasil que eu fui aprender questão de garfo e faca. Por quê? Na minha casa eu fui criado para comer com colher. Caraca. Que massa, velho. E como que é isso? Tipo, como que daí você pegou, se adaptou? Cara, eu meio que teve um aviso prévio, né, de que ia ser garfo e faca. Aham. E eu
peguei o telefone que tinha mais perto, comecei a procurar como que come com garfo e faca. Que massa, Depois eu cara. peguei 2 palitos e comecei a praticar. Até Da- que foi a hora da real e comecei, depois não achei tão difícil, mas até agora isso é chocante. Na minha casa eu ainda como com colher. Aí eu vou sair pra fora e é garfo e faca. Que massa, cara. E assim, tem algum costume seu, Eduardo, que você fala assim, cara, é muito comum isso aqui pra mim, mas pra outra pessoa vai achar totalmente diferente? Cara, um costume meu é que a pessoa vai achar diferente. Eu acredito que, vamos ver, tem vários costumes assim, mas eu acho que é ficar, cara, um costume. Não, eu não sei, eu acho que não tem nenhum costume que a pessoa vai achar diferente. Eu sou um cara muito extrovertido. Eu acabo fazendo as coisas espontâneas. Muita gente acha diferente, porque acaba que, tipo assim, você faz uma coisa e eu troco, faço outra coisa ao mesmo tempo e falo, tipo, coisas, tipo, absurdas. Então, tipo, eu acho que isso já acaba sendo diferente, né? Essas falas, assim, tudo. Eu acho que o modo de falar é diferente. É saber sempre tá ali sabendo das coisas. E também eu tenho uma pergunta, tipo, sabendo muito das coisas, todo barbeiro, quando você chega, ele já sabe do assunto, ele analisa a pessoa e ele sabe do assunto que vai falar com a pessoa. E ele sempre tá antenado, tipo, as últimas notícias ele já sabe. E como é que é isso, Javier? Tipo, você sabe muito, você já chega, já analisa a pessoa. Eu Então, sempre quis cara, saber. eu vou te falar da minha experiência, não posso falar por todos os barbeiros, né? Mas assim, o meu ponto de vista é o seguinte, eu mexo muito nas redes sociais, eu tento conhecer o público que eu estou atendendo, o geral, e conhecer os temas que a maioria aborda, mesmo que não seja do meu próprio interesse. Então eu sei o básico de tudo, até a pessoa desenvolver, porque a comunicação, para você gerar uma conexão com a pessoa, tem estudos que afirmam que você tem que falar o 20% e deixar a pessoa se comunicar 80%. É mais escutatória do que falatória. E Então, é por isso que eu não preciso ser o experto da área, o especialista. Eu preciso saber o básico para a pessoa que sabe mais que eu relatar. sim. Cara, porque é uma personalidade, né? O barbeiro tendo que se adaptar sempre com uma personalidade diferente ali. Então, tipo, uma hora ele vai lidar com uma pessoa extremamente, tipo, chucra, a pessoa não vai dizer nada. Outra hora ele vai lidar com uma pessoa feliz. E essa mudança de personalidade tipo, uma habilidade surreal. Não é pra qualquer um. Exatamente, cara. E uma das coisas que ajuda muito é o rango de idade. A gente já vê a pessoa e a gente já tem um norte de qual que é a idade da pessoa. E quando senta na cadeira, uma das primeiras coisas que a gente pergunta é o nome, presta atenção como ela fala do seu próprio nome, né? Porque tem pessoa, não, Eduardo da Caraca. Caramba, Rocha. que interessante. Ah, eu sou Javier. Se esconde para falar ou se mostra para falar, então já você tem um norte da personalidade da pessoa. Se as expressões faciais ajudam muito, isso faz parte da psicologia e às vezes um pouco da PNL. Mas, assim, é uma coisa muito espontânea também. Vem muito do feeling, do sentimento da hora. E tem perguntas certas que você pode fazer para a pessoa para você se orientar sobre o que conversar com ela. Qual a sua idade, de acordo com ela. Ah, eu tenho entre 22 e 25 anos. Ah, você trabalha o quê? Você acabou de sair do serviço militar? Esse tipo de coisas. Caraca. E assim, cara, é muito legal você falar sobre você entender o seu cliente. Quando a gente fala sobre vendas, quando a gente fala sobre empreendedorismo, ter o feeling da coisa, sentir energia, saber se a coisa está fluindo ou não, é algo que é muito importante para cada um dos projetos. E pensando nisso, quando você estuda a psicologia, você meio que já traça o perfil do cliente, entende como atender ele melhor. Dentro da psicologia, qual que é a área que mais te encanta, Javier? Psicologia? Então, eu sou mais geral. Tipo, não tenho uma área específica, mas o que eu procurei na área da psicologia era entender as pessoas.
Então tem coisas da psicologia que às vezes nem é interessante para mim. Entendi. Às vezes a área do subconsciente não tem muito a ver com o que eu faço, mas o que mais me interessou foi os traços superficiais, identificar as coisas superficiais das pessoas para entrar na profundidade. Entendi. Então, por exemplo, eu consigo fazer uma análise só de te ver na rua, só que certa, entendeu? Então, eu já estou te vendo te andando de lá, só da sua forma de andar, como você está interatuando com o panorama, e já chego aqui e já sei como você é, pelo menos a parte mais superficial. Então, eu já sei que Eduardo é uma pessoa super extrovertida, que naturalmente serve para ser um bom comunicador. Caramba, cara, que bacana. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, assim. Até porque a gente fica até com um pouco de medo, né, Eduardo? A gente A olha pessoa assim, já sabe. e daí, mas ao mesmo tempo gera muita curiosidade. Porque, cara, quem não quer saber o que tá passando na mente do outro? Se eu pudesse ler pensamentos. Imagina, o que será que fulano tá pensando de mim? Tem um livro muito interessante sobre isso, que é O Corpo Fala. Que vai bacana. Ele vai te orientar muito sobre o que as pessoas estão falando. As pessoas estão se comunicando o tempo inteiro. Só Sim. basta ter alguém que saiba ler aquela comunicação. Nas mentorias teve, né, essa fala. E voltando pro seu outro país, eu queria saber algumas comidas, suas comidas favoritas, o prato favorito, algum doce favorito, bebida favorita, porque eu acredito que lá tem coisas diferentes, né, algum refrigerante diferente, alguma coisinha. O que que você tem pra nós? Tem. Olha, eu vou te falar não sobre minhas preferências como tal, porque se eu te falar das minhas preferências já é um pouco mais estrangeiro, Aham, mas eu vou te falar da comida unicamente de lá. sim. A comida que eu mais gosto de lá é uma comida que, na verdade, eu já estou me planejando para fazer aqui agora em dezembro. É uma tradição que tem venezuelana de fazer uma comida que é chamada de hallaca. A jaca? Hallaca. Mas é com jaca ou não? Não, não tem Não? nada a ver com jaca. Tem muito essa conversa. Ué. A hallaca é tipo uma pamonha. Cara, que Mas interessante. também é feito com milho? O que é o ingrediente principal? Cara, temos assim, é uma farina em base a milho, tipo trigo, só que em base a milho. E com isso a gente consegue moldar várias coisas, uma arepa, esqueci o nome agora. E a hallaca. A hallaca, ela é só uma tela fina daquela farinha, recheia de porco, carne, frango, algumas verduras, uva passa, alcaparra e alguns outros complementos. Bastante condimentação também. Isso tudo vai num envoltório de folha de banana e bota para ferver e tá pronto. Cara, é muito Caraca. complexo, então. Eu pensei que era tipo um doce, velho. Aí com carne de porco, né? Tem que ter os 3 tipos de carne, porco, frango e Caraca, vermelho. velho. Cara, mas não deve levar, tipo, um dia pra você preparar. E assim, nossa! E é, tipo, o quão comum Só que é lá? num dia você prepara 100, né? Mas Entendi. tem que fazer tudo de vez, senão você não vai fazer uma por uma. Não, É não tem verdade. Caraca, que coisa Não, legal. E quando tiver, eu quero que você me chama já pra experimentar, como. Não, velho. com É certeza. verdade. super interessado. Então tá marcado. Ele vai fazer a jaca pra A jaca. gente. E a gente vai experimentar, né, não, Vou Eduardo? experimentar essa. Cara, e vambora com arrozinho. Deve ficar maravilhoso. Quem sabe talvez o próximo podcast a gente traga pra cá, pra mostrar pro público também. Por favor, vai ser um prazer. A gente faz a degustação aqui, a gente junta todo mundo e dá-lhe comer a jaca. Vai ser muito, muito bacana, cara. E assim, como que funcionava, tipo, a moeda local lá? Quando foi o momento que você percebeu, caramba, a crise chegou aqui e, nossa, agora talvez não dê mais pra voltar atrás. Tipo, deu o BO. Cara, a gente percebeu que aquilo ia dar ruim lá pelo 2016, 2014, mais ou menos, nesse período de tempo. Teve muitas protestas, teve muita pessoa que morreu, tudo mais, só que ainda estava suportável da gente ficar, porque a economia, mesmo ruim, dava para sustentar, né? A gente conseguia desenrolar bastante. Mas 2018 já foi o limite. 2018 a 2020, já entre esses 2 anos foi uma coisa que ficou meio que impossível.
até que a gente teve que vir. E- Foi uma coisa que já estava insustentável já. E o que é insustentável pra você, meu irmão? Insustentável é que a gente só comia uma vez no dia. Caraca. Que eu tinha que, como eu falei, não tinha gás, acesso a gás, Uhum. nem tendo muito dinheiro, você conseguia ir atrás do gás porque estava escasso o recurso. Então eu descobri, né, me juntando com certos amizades, talvez até mais influência, mas me serviu em quê? Eu descobri que atrás do meu bairro tinha uma floresta, um mato, uma coisa assim, Uhum. e eu ia lá catar lenha. Entendi. E daí Ah. você cozinhava com aquilo, era o que tinha. Uhum. Caramba, meu irmão. E nessa época você tava, tipo, estudando? Você tava no ensino médio? Tava no ensino médio. E, tipo, o que seus amigos comentavam, assim? Tipo, o que eles falavam durante a aula? Como que era mais ou Cara, menos isso? estudante funciona assim. Você tenta fugir da realidade para achar um minuto de paz. Entendi. Então, o menos que se falava era isso. Entendi. E a escola, ela dava algum tipo de comida, algum suporte? A Como que escola, era? assim, no primeiro período da minha infância, a escola disponibilizava só para certos estudantes, porque era meio que privado, um almoço na hora da saída. Mas já nesse período de tempo, na crise, ele disponibilizava para todo mundo almoço. Ficou meio que uma lei lá. Só que já tinha vezes que não tinha, tinha vezes que tinha, às vezes era muito pouco, às vezes nem era muito bom. Sabe que quando aumenta a quantidade de demanda, às vezes diminui a qualidade do... Entendi. Então daí eles Sim. tinham que achar Uhum. um equilíbrio ali de sustentar Isso. aquela situação. Entendi. E assim, cara, quando você disse que o seu pai ele veio primeiro, o que levou ele vir primeiro? Como que vocês lidaram com tudo isso? Sim, então, a história do meu pai é um pouco complexa. Porque meu pai, ele sempre teve aquele assunto de que ele precisou estar fora de casa para prover. Então, desde os inícios ele é pedreiro. Então, tipo, ele trabalhava fora de casa, às vezes 18 horas fora e chegava só de noite ou coisas assim. Teve um certo momento que ele abriu uma oportunidade para ele ir para outra cidade, tinha um garimpo. Uhum. E nesse tempo estava muito falado que o garimpo ia trazer muita riqueza, tinha pessoas que achavam muito dinheiro. Tal, só que é tipo aquilo, né? Tipo os aplicativos, tipo o Tigrinho. Dá sorte para alguns e a maioria dos outros se ferra. Uhum. Então, ele foi, deu certo, dava certo porque ele conseguia dar um retorno pra gente, mas não era o que ele esperava. Entendi. Depois tinha esses intervalos que ele ia e voltava, às vezes ficava 6 meses por lá, às vezes ficava um ano. Uhum. Aí, já para os últimos tempos, ele já foi para um garimpo que já era de outro país. Ele foi para Goiânia. Caraca. Cara. Pra Goiânia, lá, Aham. no Essequibo e tal. Que o Aham. Essequibo meio que não pertence a ninguém ainda. Sim. Então, ele foi pra lá, teve um garimpo muito mais desenvolvido, conseguiu fazer dinheiro. Mas, tipo, ele foi naquele garimpo não com a noção de trabalhar, inclusive, foi porque ele foi enviado pela igreja. Aí ele foi lá, só que ele teve aquela conexão e ele trabalhou também. Acabou que serviu. Aí ele voltou, ficou responsável, ajudando o responsável de uma igreja. Depois aconteceu uma das coisas que foi uma virada de chave, que foi a doença do meu avô, o pai dele, que ele já ficava meio que fixo lá no garimpo. Ele pegou aquela doença lá. E meu pai foi lá, buscou ele, mandou ele para trás para a cidade e ficou lá trabalhando no serviço dele, enquanto que aqui as pessoas cuidavam dele. Aí meu avô infelizmente acabou morrendo. Meu pai pegou os poucos recursos que tinha lá e voltou para organizar o enterro dele. E depois disso, ele passou um tempo de meio que de transição, de depressão, de se adaptar, porque é uma coisa forte, perder o pai. E surgiu uma oportunidade para ele viajar. Tipo, ele saiu de casa sem norte. Eu vou sair e eu não sei onde eu vou chegar, mas algum lugar eu tenho que chegar. Ele chegou na fronteira ele conheceu muitas pessoas, teve a oportunidade, ele atravessou a fronteira, conheceu outros pastores, ficou em alguns lugares, se adentrou mais no Brasil. Aí, já mais dentro, já em Boa Vista, ele conseguiu fazer outros contatos, outras coisas.
Até que ele entrou em contato com um primo dele, da infância e tudo mais, que tinha tempo que eles não se falavam. E ele puxou para Manaus. Lá em Manaus foi onde ele meio que se estabeleceu para chamar a gente para ir. Que massa, cara. Nossa, eu sinto muito pela, tipo, perda do seu avô, mas, cara, ele foi tão forte em, tipo, pegar e falar, eu não sei pra onde eu vou, eu só sei que eu vou, que é um ato, tipo, de muita coragem. Poxa, você precisa chegar no nível de falar, cara, é tudo que eu tenho. E eu sinto muito mesmo que teve que ser desse jeito pra você estar onde você tá hoje. Mas, cara, é muito foda. Então, parabéns. De coração mesmo. Obrigado. E assim, Eduardo, cara, você já parou pra pensar às vezes que você não sabia o que você ia fazer, você não sabia onde você ia chegar, mas você só foi. Já. Muitas vezes eu não sabia, só que é por influência. Você não saber, muitas vezes é por influência de você estar preso em algum lugar. Ou seja, a sua zona de conforto é a sua prisão. Então você nunca vai saber ao certo se você não sair e explorar. E foi o que vocês fizeram. Vocês saíram e exploraram. Seu pai explorou. Olha o tanto de experiência. Então eu não tive essa exploração. E quando eu tive, eu fui me descobrindo o que eu queria fazer. Tanto é que eu já joguei futebol, já fiz música. Então eu já explorei várias áreas que eu gostava. Então essa parte da exploração de áreas é onde você se descobre. E tipo assim, Javier, quando criança, cara, eu vi o esporte lá, né? Que eu acho muito legal, essa parte do esporte. Eu vi que lá o beisebol, que é o top um da galera, não é o futebol igual aqui no Brasil. Isso, tem muito isso também. Lá o norte é o beisebol. Futebol, bom, a gente não vai se enganar de que Venezuela não tem norte naquilo. Mas, inclusive, é estranho você perguntar pro venezuelano sobre os times locais de lá, regionais, porque poucos conhecem. É pouco. É pouco, é bem pouco quem conhece os times regionais de lá. Mas quando a gente vai falar em beisebol, já é outra história. A gente conhece Todo até mundo. quem é o japonês melhor jogador. Caraca, e você tem um time do beisebol, seu pai, uma tradição? Vocês assistiam juntos? Como é que era? Era uma tradição assim mesmo? Então, de criança, quando eu era mais pequeno, mais novo mesmo, eu realmente estava junto com meu pai. Ele sempre gostou de assistir futebol estrangeiro, tipo da Europa, tal. Ele sempre Europeu. gostou do Barcelona, Barcelona. né? O Messi, né? E exatamente, naquela época lá que o Barcelona tava 2014, 2011. isso, 2011 a 2016 mais ou menos, acho que foi a melhor época do Barcelona. Caraca. Aí, com respeito ao beisebol, a gente tinha um time de lá mesmo, de Venezuela, que era o Magalhães. Já meio que traduzindo o nome, né? Porque o nome era Magallanes. Magallanes. Ó, Aí, top. meio que... E você já jogou beisebol? Cara, teve... Eu teve uma adaptação muito forte em questão de esportes. Sim. Eu sei jogar a maioria dos esportes normais. Beisebol, futebol, voleibol. Cara, Entendeu? Só que não no nível super avançado, só... mas você sabe, é porque aqui é muito diferente, né? Beisebol aqui não tem. Beisebol não tem. Aqui o que nós vamos encontrar é um tênis. Beisebol não tem. E, cara, que massa. Esses tempos, a Venezuela é forte, porque esses tempos eles ganharam do Brasil. Tem um craque lá que eu gosto muito, o Jefferson Soteldo, venezuelano. E é muito massa, cara, essa conexão, porque os esportes também ajudam o país, né, a prosperar. Então, não é só o empreendedorismo, tem outras áreas também que ajudam a um país. Então, cara, é muito massa, velho, que você jogou beisebol. E, inclusive, cara, pra gente justamente falar um pouco sobre, cara, você tá aqui, tá lidando com o futebol, como que foi também essa entrada no Instituto Gerando Líderes? Como que você conheceu tudo? Então, eu estava conhecendo, fazendo cursos para eu atender melhor, para eu, às vezes, fazer um free fora do trabalho, né? E eu comecei a fazer curso no Senai
No Senai eu fiz um curso de encantamento para garçons. Eu conheci um cara muito foda que é o Douglas Moraes. Ele é muito forte na parte de atendimento e gerenciamento de restaurantes. E logo depois eu conheci a Sejuve. Na Sejuve tem aqueles cursos semanais e eu me inscrevi a vários, mas no que eu consegui ir foi no de oratória, justamente na área da comunicação. Conheci o professor Roberto Patislav Ah, e o Randy tava lá naquele lugar, justamente, fazendo o curso também, se apresentando lá, tudo mais. Já desde cá, foi uma das vezes que eu percebi a habilidade que eu tinha para identificar os perfis das pessoas como barbeiro, porque tipo foi só bater o olho no Randy que eu falei, ele não precisa estar aqui. Ô, e o Randy é caraca. fera, né, cara? Você vê ele é absurdo, cara. O É, moleque brilha. E quem é o então, Randy? Explica um pouquinho também, um pouco pra gente, assim, como que ele te ajudou? não, tipo assim, a personalidade do Randy, de longe, assim, a gente se dá bem, mas nunca deu pra gente profundizar uma amizade. Sim. Eu acho ele muito bacana, eu acho ele muito interessante, uma pessoa muito extrovertida, mas a gente nunca chegou a profundizar. Mas nos últimos dias daquele curso de oratória, ele estendeu o convite para todo mundo para ir num evento que ia ser para a próxima semana, que era o Levanta Juventude. Uhum. Aí já abriu as portas, eu me interessei, ele falou sobre o Instituto Gerando Líderes, mesmo instituto que já tinha aparecido nas recomendações do Instagram para mim. Dias antes eu já tinha seguido, tinha visto algumas coisas, mas assim, por cima, não conhecia. Uhum. Mas ele falou, ó, a galera do Instituto Gerando Líderes, eu já vi isso no Instagram, vai realizar o Levanta Juventude a semana que vem. E todos vocês têm convite aberto. E aqui no grupo a gente vai passar o formulário de inscrição. Aí foi o formulário, eu me inscrevi, semana seguinte já fui, já desde o primeiro dia eu cheguei diretamente para conversar com a Maiteb, presidenta do instituto, Uhum. e eu me apresentei, eu sou Javier e tal, eu tenho interesse e tal, e ele falou, ela desde o início foi muito receptiva e me falou, cara, a gente não tá com processo seletivo agora, mas eu acredito que quando abrir você vai ser um dos principais candidatos, sendo forte candidato. Aí eu fiquei interessado, os primeiros dias de palestras foi muito top, até chegar na quarta-feira. Na quarta-feira, quem foi lá foi o Diego da Hyped, Uhum. fundador da Hyped. Ele falou muito sobre a nova economia, sobre startups, sobre essas coisas. E no final da palestra dele, fui lá diretamente, conversei com ele, peguei o contato e a gente conversou, né, por cima, assim. E eu saí de lá, eu vi que o Sanger chegou também nesse período e eu sabia que em algum momento eu tinha que falar com ele. E eu tava saindo da faculdade. Isso foi na Estácio, eu tava saindo pra ir pra casa, já pro trabalho, no caso, na verdade, porque eu já trabalhava de madrugada. E eu tava assim, sem norte, sem. Tava um momento reflexivo enquanto que eu tava andando, assim, eu falei, cara, tem essas duas pessoas importantes lá. Tem esse empresário muito foda chamado Diego. E tem o cara que pode abrir as portas do instituto pra mim, o Sanger. E eu vou desaproveitar essa oportunidade? Nunca. E literalmente eu virei de meia volta e comecei a correr em direção a Estácio. E eu entrei de novo no auditório, fui em todas as pressas porque eu não sabia se eles já tinham saído de lá ou não. Só sei que o evento tinha terminado faz horas, faz meia hora. E eu voltei lá e eu cheguei primeiramente no Diego, porque eu tinha esquecido de anotar o contato dele no telefone. E Diego, Nossa. tá, eu posso ter esse contato, tá, anotei, salvei certinho, a gente vai conversando. Uhum. E imediatamente eu virei assim, eu vi, ó, o Sanger tá ali. Vou aproveitar. Eu fui lá, conversei com o Sanger, que ele tava junto com o Anthony. E, Sanger, minha barbearia, aí minha motivação é que eu não quero que a minha família passe por aquilo de novo. E a gente teve essa conversa muito interessante. Aí o Sandy já me deu a mão, já me fez perguntas certas pra verificar onde que eu tava. É algo muito
muito bacana que o Instituto acaba proporcionando, querendo ou não, que caramba, sem às vezes o braço ali, que é o portal dos negócios, a galera da Lagir, da contabilidade, cara, a gente não estaria tendo esse sonho que é estar te entrevistando agora, nesse exato momento, com tamanha estrutura. Que por mais que, assim, eventualmente a gente ainda tem poucos patrocinadores, o nosso objetivo é escalar cada vez mais para que mais gente possa ter o acesso. Poxa, 20 nessa turma, vamos colocar 30 na próxima, 30 mentorados, gente transbordando, passando conhecimento, ensinando de graça o que aprendeu de graça. E por isso que é tão importante. Isso. E cara, quando a gente pensa nisso, eu também queria que você comentasse um pouco qual foi a lição mais importante de uma mentoria que você levou pro resto da vida. Cara, a lição mais importante que eu levei pro resto da vida, não tem uma mais importante. Tem várias. Tem várias. A experiência lá com o professor sobre inteligência emocional foi muito forte, né? Que ele falou, por que você está culpando as pessoas por coisas que são suas? Nossa. Por que você coloca a culpa na sua mãe? Por que você coloca a culpa no seu pai? Reflita sobre as coisas, porque na verdade tudo o que te acontece é resultado das suas decisões, não de como as pessoas reagem a isso. Também sobre comunicação. No Levanta Juventude mesmo, conhecia uma das mentoras do Instituto, que é a Stephanie Acevedo, e ela falou sobre comunicação com intenção, com intencionalidade assertiva. E foi tipo outra vida de chave, porque eu falei, eu consigo fazer isso com o que eu tenho, mas eu não estou fazendo porque estou achando que ainda falta para mim, quando na verdade já poderia começar. E ela já, final da palestra, eu tenho mentorias personalizadas. Eu já cheguei nela, não, eu quero fazer mentoria. Aí a gente fez um primeiro encontro, que é um encontro mais tranquilo, só para a gente se conhecer, e uma mentoria tipo, para abrir o norte, não estou lembrando o nome agora. Sim. Mas uma mentoria de 1h30, 2 horas com ela. E ela já vê seu perfil, suas metas, e ela já te dá um esquema de como você pode começar. Mas também tem uma mentoria um pouco mais completa, que ela te acompanha por um tempo mais longo, tal, e ela vai construindo tudo contigo. E por último também tem o Pedro. O Ele é fera. O Pedro também fala muito sobre ator e comunicação. E os ensinamentos dele, com respeito a que a gente tem que ter intenção não só na vestimenta, sino também na fala, foi uma ensinança muito forte para mim. E cara, agora a gente vai encaminhar assim pra gente poder finalizar um pouco dessa nossa conversa. Eu ainda tenho 2 perguntas pra te fazer e comentar mais um pouco, mas antes eu queria saber assim, se tem algo que eu não perguntei pra você que você gostaria de ter respondido. Então, realmente, tem muito a questão de como naquele curso de oratória eu já tinha pegado algumas noções do que eu já estava falando, porque aquele curso de oratória foi muito importante para eu poder conhecer o instituto, para eu poder fazer parte. Porque eu estava passando que eu já estava de madrugada. Eu tinha que lidar com uma dupla rotina por primeira vez. Porque normalmente eu dormia o dia inteiro para poder ir de madrugada. E aí eu assumi essa responsabilidade de ir naquele curso. E eu tinha, depois de terminar aquele curso, tinha só meia hora para chegar no serviço. E era muito cansativo. Tanto é que no terceiro dia, eu acordei um pouco tarde demais para ir pro curso. E eu falei, será que eu não vou hoje? Não, acho que não vou hoje, já tá muito tarde. Não vou conseguir chegar, vou chegar atrasado. E eu tava assim, e eu falei, não, eu vou me inscrever, é de graça, um conhecimento a mais, mesmo que não pegue tudo, vou pegar alguma coisa, eu vou. Eu vou, como que eu não vou? E eu fui, me adentrei, eu cheguei quase 1 hora atrasado. Mas o que eu recebi lá foi muito forte, tanto que eu cheguei lá
E eu saí de lá falando assim, ainda bem que eu não desisti de vir aqui. Valeu muito a pena. E amanhã eu vou voltar de novo. Aí chegou o final da semana, eu tava quebradíssimo por causa da rotina. Mas chegou sexta-feira, eu falei, e eu já tô inscrito pro Levanta Juventude, eu vou ir também, mesmo que seja cansativo. E eu fui todos esses dias. Caraca, meu irmão. E antes da gente encerrar, eu vou fazer uma última pergunta. Eduardo, você gostaria de perguntar mais alguma coisa pro Javier? Vou perguntar. Não, vou fazer uma. Vou dar uma alongadinha, não é uma pergunta. Mas parando pra pensar aqui, cara. Imagina a gente fazendo não, né? Colocando o instituto, cara, na Venezuela, na sua cidade. Imagina isso, que coisa grande. Como tem outras pessoas com mentes brilhantes lá dentro que não tem essa oportunidade. Imagina nós crescendo e colocando o instituto na Venezuela, cara. Colocando ele em novos lugares que não tem acesso. Imagina esse conhecimento para eles, cara. Ia ser muito gigante. E eu acredito que nós vamos poder fazer isso um dia. Amém, amém. Eu acredito também, eu tenho fé nisso também. E, cara, pra gente encerrar, eu tenho uma última pergunta pra fazer. E é em homenagem a um cara chamado Antônio Abajurama, um dos apresentadores mais interessantes, mais assim, gigantes que a gente tem. E esse cara, ele criou um programa chamado Provocações, em que ele sempre encerrava fazendo uma pergunta. A pergunta, ele perguntava o que é. Javier, o que é a vida? A vida. Acho que é uma pergunta muito forte, sabe? Mas tá, a vida são experiências. A vida são relacionamentos. A vida são processos. A vida são dificuldades. A vida é crescimento. Mas a vida também é encerramento. A vida é início, mas também é fim. É tudo. Javier, o que é a vida? Não dá pra colocar numa palavra só. Mas dá pra falar que a vida é esse momento agora. O que é a vida? Dá um abraço aqui. E lembrando... Muito obrigado, gente. E assim também, pra gente poder encerrar, existe um poema que o nome dele é Casa, Coração e Lar. E às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender a diferença entre casa e o que é lar. E ele diz mais ou menos o seguinte: ele diz que a diferença entre casa e lar é a diferença entre muros e estruturas, a diferença entre construção e a diferença entre emoção. Alguns anos atrás, eu fiz um vídeo para minha namorada. Nele eu apresentava para quem quisesse ver quem era a minha casa. Hoje sei que a casa é uma estrutura, uma morada, família. Eu percebi no longo do tempo que é aqueles que ocupam um lugar no seu coração. E vai muito além de relações consanguíneas. Aprendi que tenho que aceitar que mesmo quem eu tenho raiva tem no meu coração uma parte, mas não posso deixá-los ter uma parte minha em sua posse. É no amor que a estrutura mais forte se fortalece. Quando eu aprendi a diferença de casa e de lar, eu descobri que uma casa todos têm. Já um lar são poucas exceções. Para ter um lar é preciso amar, estar vulnerável e adorar. Não no sentido de louvar e de endeusar, mas no sentido de valorar e por fim valorizar. Aprendi que por mais que minha namorada fosse atualmente o meu lar, a mim primeiro eu deveria pertencer para depois querer me doar. Hoje eu sei que posso me dar. Aprendi que são limites e aprendi a deixar partir aqueles que não respeitam. Caso não posso, então, decidi que se afastar emocionalmente é a melhor escolha. Sair da sombra de quem tá na falácia que só queria me ver feliz e me isolava do mundo e me colocava na sombra das suas expectativas, baseando toda a minha existência na lógica orgulhosa de suas experiências. Pergaminho, hein? Mudei de escola e também percebi que meu lar é mutável e ilimitável. Diferente de uma casa, ela não se baseia em espaços pré-determinados. A gente sente orgulho da gente, mudei e hoje a gente se sente mais feliz. Priorizar é uma condição para ser feliz. E é muito bom ter um lar. Já uma casa, tanto faz. Afinal, maturidade é aprender a fazer morada em quaisquer lugar.
Gente, muito obrigado. É um prazer ter aqui com vocês hoje. Novamente, a gente agradece. Esse foi o segundo episódio do podcast Pode Ficar do Instituto Gerando Líderes, com uma parceria com o Portal de Negócios CG e também com a galera da contabilidade. Muito obrigado. Um grande abraço. E é isso.